Flamengo, num momento sensacional do Flamengo, o Pedro se recusou a ir para o aquecimento, o Pedro fez cara feia, o Pedro disse que está sendo sabotado pelo Sampaoli e ele gerou essa crise no Flamengo. E aí a minha preocupação é, será que o Flamengo vai voltar a ser comandado por jogadores? Porque se o Sampaoli for demitido além do preparador físico, os jogadores voltam a ter todo aquele poder que a gente sempre questionou no Flamengo. Eu quero começar, Mauro, com você, perguntando o que você acha de toda essa situação. Sampaoli vai sair? Sampaoli não vai? Vão demitir só o preparador físico? Vão demitir o Sampaoli junto? E outra, eu acho que tem muito pouca gente falando do Pedro. Porque tem que criticar o preparador, óbvio. Foi o cara que fez o pior, agressão, fora. Mas o Pedro, num ato de indisciplina, gerou um ambiente ruim no Flamengo num momento tão positivo, Mauro. Eu quero saber se você concorda e o que você acha que vai acontecer no Flamengo diante de toda essa crise num momento tão positivo do time. Bem, primeiro, boa tarde a todos. O Pablo Hernandes, o preparador físico, estou vendo aqui uma nota dele aqui, pediu desculpas, né? Pediu desculpas e tudo mais, a gente pode depois até ver a nota com mais calma e discutir sobre isso também. O Sampaoli antes também publicou na conta dele no Instagram um texto no qual ele fica num tremendo muro, não toma nenhuma posição, fala em ajudar o Pedro e o Pablo, quer dizer, os dois, acho que aí colocando os dois no mesmo patamar, acho que isso não tem cabimento também. E, bem, sobre a decisão do clube, evidentemente a gente não sabe ainda, a tendência é que o preparador físico não continue e acho difícil o Sampaoli continuar diante da sua postura na mureta ali, né? Ele tinha que ter tomado uma posição. Eu entendo da seguinte maneira, o Pedro estava errado. O jogador que se recusa a se aquecer está errado, óbvio. E a cara feia que disse é sabotado. Pois é, e essa coisa, porque escreveu lá no Instagram, porque, pressão psicológica, alguma coisa assim. Bem, tá sofrendo pressão psicológica. Eu acho o seguinte, cobrança profissional existe em qualquer atividade profissional. Se você não chegar ao nível do assédio moral, da humilhação pública, da perseguição, ou seja, se é uma cobrança normal, tem no futebol, tem num banco, tem numa loja, tem aqui, em qualquer lugar. Se você tem um chefe, o chefe vai cobrar quando você não está desempenhando bem o papel. O que ele foi falar com o Sampaoli foi falar com ele no final do jogo do Grêmio, que ele devia ter feito aquele gol que ele não fez, mas o Sampaoli não cobrou o Gabigol, que perdeu o gol. Nós não sabemos se o Sampaoli cobrou ou não o Gabigol, ele pode até falar com o Gabigol alguma coisa, a gente não sabe, né? A gente não sabe. Alguém pode afirmar que ele não cobrou? Ele pode não ter cobrado porque na hora achou que deveria falar. Isso aí é só um exagero. Isso é demais. Porque o Sampaoli cobrou. A não ser que o Sampaoli chegasse na frente de todo mundo e desse um esporro nele, humilhando ele. Aí é outra história. Mas se chegou para ele, você podia ter fechado a conta ali, chutou para fora e tal. Não vejo nada demais. Nada demais. Pelo contrário, acho que aí é um exagero e tem muita gente tratando isso como se fosse um absurdo. Eu incômodo, Mauro, e aí eu pergunto para você. Do vitimismo exagerado do Pedro. Não, tem isso. Porque ele levou o soco, o cara tem que ser demitido, mas ele errou. Não, tem isso. Errou. Tem isso vamos com calma para não parecer que a gente está defendendo a agressão. Estou falando do pré-agressão. Tudo que estou falando é pré-agressão. No momento que o Pablo Hernandes dá um supapo, um soco no Pedro, todos os erros do Pedro são soterrados pelo erro dele, que é muito mais grave. Porque nada justifica uma agressão. Então, se o Pedro estava errado, ele passa a estar certo. Virou o jogo, inverteu os papéis. O Flamengo tem que resolver a situação do profissional. Eu imagino que a demora, pelo que eu estou entendendo aqui, falando com algumas pessoas, ela deriva também de uma decisão que tem que ser um pacote. Não dá para demitir o cara, aí daqui a 2 horas demite o Sampaoli, aí depois o filho dele também faz parte da comissão técnica, também é preparador físico, então não tem como, eu imagino que não tenha como o pai sair e o filho continuar. Então os dois teriam que sair, creio eu. E o Sampaoli não se posicionou ao lado do jogador, que significa ficar ao lado também dos jogadores, porque eles estão com um colega. Ele se posicionou como se fosse uma briga de igual. E não é igual. Quando um agrediu o outro, esse cara tá errado. Tanto que ele foi para a delegacia e tal, e o Pedro fez questão de ir para a delegacia, que é um direito que ele tem, né? Agora, eu entendo que o Pedro errou no início, o Pablo Hernandes, obviamente, errou muito mais. Isso vai resultar, tudo indica, em sua saída do clube, possivelmente do Sampaoli e de toda a comissão técnica, ou seja, um desastre. O Pedro tem uma participação, sim, mas quem criou o problema maior foi o Pablo Hernandes, ele que agrediu o Pedro. Então, aí pediu desculpas agora, não vai resolver isso muito. Esse pedido de desculpas, duvido que isso... Mesmo que o Pedro aceite o pedido de desculpas, o clima fica horrível. Não tem condição. Como é que esse cara vai cobrar dos jogadores alguma coisa no dia a dia depois desse episódio? Alguém vai seguir, vai respeitar, vai querer acatar? Não vai. Então aí acho que não tem mais jeito. Estragou a relação, um abraço. Mostra também um pouco de omissão que vai da diretoria até outros profissionais do departamento de futebol.
Se existe uma relação desgastada do Pedro com esse profissional, o que faz o Marcos Braz, o Spindel, o Skinner, o Juan, o Fabinho, o Soldado, o Doval, os gerentes todos lá, diretor, essas pessoas têm que, de alguma forma, atuar ali no bastidor para acalmar as coisas. Não pode deixar chegar nesse ponto, porque tudo indica que isso aí é briga engarrafada, né, gente? É briga engarrafada. Ele não ficou com raiva na hora. Agora, sobre ele não ter entrado ontem, eu acho que tem um contexto que a gente não pode ignorar. Ontem, o Léo Pereira sai machucado, ele já é obrigado, você pode fazer uma troca. Ele tira o Everton Ribeiro para o Arrascaeta, que já estava aparentemente previsto e era necessário, que o Ribeiro jogou muito mal, e o Arrascaeta mudou o jogo. Então, foi uma troca óbvia, não tem nem que explicar. Ele, quando troca os 2 pontas, põe os 2 pontas, tudo faz sentido. O Bruno Henrique perde um gol, acho que até pelo desgaste, já chega meio cansado na jogada, o Everson faz a defesa, a última jogada dele entra o Cebolinha. E do outro lado, ele colocou o Luiz Araújo, porque o Arana, no segundo tempo, estava muito à vontade, atacando bastante. O primeiro tempo o Arana jogou mais contido, né? Era o outro lado onde o lateral subiu um pouco mais ali com o Saravia, e ele pôs o Luiz Araújo para tentar segurar um pouco as jogadas do Atlético que estavam sendo perigosas por ali. Ele ficou com uma substituição. E aí ele tinha um problema, que é o Felipe Luiz, que pela jogada do gol do Atlético, ele não interceptou uma bola que era toda dele, você percebe que ele não consegue jogar 2, 3 jogos seguidos, né? É um veterano. Ele não ia sustentar até o final. Então ele teve que guardar e pôs o Thiago Maia improvisado lateral. Então ele não teve muito como colocar o Pedro no jogo. Talvez, se ele não tivesse a lesão do Léo Pereira, ele pusesse o Pedro no lugar do Gabriel ou até no lugar do Gerson, por exemplo, que trabalhava com mais um atacante para tentar ganhar um jogo. Porque no final o Flamengo está tentando ganhar um jogo. Empata e fica em cima do Atlético. O Atlético pregou, né? Marcou muito. O time estava bem cansado, me pareceu. Então poderia até ter entrado o Pedro no final. Como entrou contra o Grêmio e perdeu esse gol quase. Que foi uma jogada dele, por sinal. Né? A jogada contra o Grêmio foi ele que fez. Ele fez a jogada e finalizou mal, acontece, acabou perdendo aquela chance. Eu acho que dificilmente o São Paulo vai ficar. Acho que a demora... Mas isso me incomoda, Mauro. A demora... Eu acho errado o São Paulo sair. Mas se o São Paulo não se posiciona contra o agressor e fica em cima do muro como ficou, também não vejo como ele vai lidar, Thiago, com os jogadores. Mas será que não é da diretoria que tem que partir isso? Sim, mas como o Sampaoli, é o que eu falo, eu entendo a sua situação. Agora, o Sampaoli não fez nada. O Sampaoli tá comandando um time que vale a gente lembrar, tá 21 jogos, uma derrota nos últimos 21 jogos. Ele não fez nada com relação ao imbróglio. E acho até que a coletiva que ele deu ontem, até aquele momento não tinha vazado ainda a história, foi depois, ele tinha que dar a coletiva. Ele tinha que agir normalmente para tentar resolver ali dentro. Se ele não dá a entrevista, opa, deu um rolo aí. Então ele foi, deu a entrevista dele e tal, só que depois a história vazou. Óbvio que ia vazar. Evidente que ia vazar, né? Agora, eu acho que esse posicionamento dele no Instagram, eu acho que compromete muito. Ele tinha que ter tomado um lado. Na minha opinião, o que ele tinha que fazer era muito simples. Já que ele foi pro Instagram, olha, trabalho com o Pablo Hernandes há tantos anos, assim, trabalhamos juntos em tal clube. Houve uma situação entre ele e o Pedro, independentemente dele ter ou não razão no início da discussão, a agressão é imperdoável, não tem clima para ele continuar. Vou seguir o meu trabalho e vamos encerrar nossa parceria aqui, porque não há condição. Eu não posso manter aqui comigo na minha equipe uma pessoa que agride um colega de trabalho, que são companheiros de trabalho. Não dá para continuar. É um soco na cara. Mas quando ele diz que ele vai agora quando ele fala, ele pode falar, não vou ajudar os dois. Você continuar. Ele está colocando os dois no mesmo patamar. Ele tá tentando botar panos quentes. Não dá para botar panos quentes, gente. Em que planeta ele está? Ele não está vendo a repercussão? A torcida em peso está a favor do jogador, os jogadores estão a favor do Pedro. E é assim que, cara, o cara dá um soco na cara do outro, não tem desculpa, não tem conserto isso. Mauro, isso eu não vejo tanto não, tá? Eu vejo muito torcedor a favor do Sampaoli, não do preparador. Sim, mas isso... Eu fiz até uma live que a maioria falava, tá certo, fica o Sampaoli e sai o preparador. Sim, mas no momento que o Sampaoli, ele tenta botar panos quentes e coloca no mesmo patamar, ele vai comprar uma briga com o elenco inteiro. Porque o elenco espera o quê? Que ele recrimine a atitude violenta do cara. Passada essa confusão toda, com ou sem São Paulo, tem uma outra questão para ser dita, para ser resolvida. O Pedro. O São Paulo saindo ou ficando, a diretoria tem obrigação de chamar o Pedro e falar, vem cá, que história é essa se você não se recusar de aquecer? Eu perguntaria o seguinte, ficar na Fiorentina, tu era reserva do Vlahovic. O Flamengo foi te buscar lá, tu era banco do Vlahovic, não jogava nunca, você ficava de mimimi, você reclamava com o técnico, o Pedro tem que ser colocado também no seu devido lugar. Gente, eu falo sempre aqui, no Flamengo não tem Zico. Se o Zico nunca fez, ninguém pode fazer. O Zico fez isso já? Nunca fez. Se o Zico nunca fez, ninguém pode fazer. Ponto, acabou. É assim que funciona. O Flamengo tem um santo, né? O Zico é um deus, é o santo do Flamengo. Por quê? Porque o Zico nunca fez merda. Então, se o Zico nunca fez isso, ninguém pode fazer. O seu Pedro não tem o direito de se recusar a aquecer. E se o Gabriel se machuca no final, ou algum jogador, e o São Paulo precisa colocar o Pedro faltando 5 minutos, e o Flamengo tentando fazer o gol da vitória, ele não está aquecido?
está sentado no banco. Nós já vimos esse ano, com o Vitor Pereira, o senhor Vidal, que agora fica mandando recado e tudo, jogando chuteira, porque não entrou, você lembra disso? Claro. No banco, por conta de não ter entrado num jogo com Boa Vista no Campeonato Carioca, deu um piti, né? Agora o outro senta no banco. Isso evidentemente mostra que existe ali falta de comando ali dentro também. Tem problemas internos, evidentemente ali, é culpa da direção, é culpa dos profissionais também que atuam no futebol, que se omitem, muitos deles, que eu não sei o que fazem lá dentro. Né? Nem para apagar esses incêndios ali com habilidade, conversando, vem aqui, se resolve ali. Isso parece que não existe, pelo jeito. Aparentemente não existe. Mas convenhamos, o jogador também está errado. E isso depois tem que ser resolvido. Senão amanhã vai ficar todo mundo de beicinho se recusando a se aquecer com qualquer preparador físico. Isso não pode acontecer. Então o Pedro também está errado. Passado isso, acho que é obrigação também chamar numa conversa e tomar as medidas cabíveis com relação a essa indisciplina do Pedro. Agora, o fato de ter sido agredido não anula a indisciplina, mas a agressão é muito maior do que a indisciplina. Então o grande vilão é o Pablo Hernandes, que foi um troglodita, e com isso ele vai pagar a conta, e ele ainda permitiu que o seu adversário nesse embate, que é o Pedro, virasse a vítima. E virou a vítima. O Pedro foi agredido, gente. Isso aí não tem como negociar. Soco na cara não tem como negociar. Ainda mais no ambiente de trabalho. Isso dá justa causa em qualquer emprego, né? Se agredir um colega, você vai embora sem direito a nada. Agora, eu não sei quais são as questões contratuais que envolvem, qual o modelo de contratação desses profissionais. Imagino não, eles estão discutindo com o RH, com o Landim, que está viajando, que obviamente está participando, com o financeiro, porque tem que ver também se vai pagar multa de alguém ou não vai pagar multa. E eles vão ter que resolver isso tudo o quanto antes, porque quinta-feira tem jogo, e se eles tiverem que mandar embora todo mundo, ou rescindir amigavelmente, tem que contratar outro técnico. Ainda tem isso. E esse técnico tem que ser um cara que possa chegar amanhã, lá, ou depois de amanhã é segunda-feira, para dar treino. Tem jogo quinta-feira do Libertadores, não dá para botar o Mário Jorge ali, né? O cara da base, pelo amor de Deus. Tem que ter outro técnico amanhã. Tem um problema com o Pedro também, que falou que o Pedro era lento para jogar contra o Curitiba, lembra? Não, mas é isso que eu falo. Não teve problema lá atrás? Passando até a palavra para você agora, porque eu concordo com quase tudo que o Mauro falou. Eu só não demitiria o Sampaoli. Por que eu digo isso? Ah, tá bom, ele ficou em cima do muro. Agora, quando você tira o Sampaoli, primeiro, você tá falando de um cara que conseguiu evoluir o time do Flamengo. Depois de muito tempo a gente vê um cara, Dorival Júnior conseguiu, foi demitido. Mas o Sampaoli pega esse Flamengo, o Flamengo tá praticamente numa final de Copa do Brasil, o Flamengo tá no mata-mata da Libertadores, e o Flamengo vem de uma virada espetacular contra o Atlético Mineiro e diminui a vantagem do Botafogo, na vice-liderança do campeonato. Você, pela primeira vez, a gente vê, depois do Jorge Jesus, um cara que acabou com o comando dos jogadores no vestiário. Porque muito se reclamou, jogador do Flamengo comanda vestiário. Sampaoli acabou com isso, vai jogar quem eu quiser, vai jogar quem eu achar que tem que jogar. O próprio caso do Pedro. Eu acho que uma demissão do Sampaoli, tudo bem, acho que o Sampaoli tinha que ser mais incisivo, sim, na defesa do Pedro contra a agressão. Agora, uma demissão do Sampaoli agora regrediria muito o Flamengo taticamente e tecnicamente num momento espetacular do Flamengo. E outra, que aí eu concordo com o Mauro, premiaria o indisciplinado. Porque o Pedro foi indisciplinado. A agressão, ela tornou o Pedro a vítima e tem que ser, porque a agressão nunca pode ser aceita. Esse cara, o Pablo Hernandes, aí ele tem que ser demitido, e ele vai ser demitido. Agora, se você tira o Sampaoli, você está deixando claro, pronto, o Pedro conseguiu o que ele queria. O Pedro não aqueceu quando deveria ter aquecido. O Pedro gerou uma crise, porque se você pensar, quem gera a crise é o Pedro. O estopim acontece com o Pablo, que foi idiota na situação e agride o jogador. Agora, a crise num momento tão positivo do Flamengo começa com quem? Com o Pedro. E aí o Pedro, assim, estaria conseguindo o objetivo dele. Pronto, vamos demitir o Sampaoli. Pedro, aí eu sou contra. Porque aí volta toda aquela situação que a gente falava do Flamengo. O jogador manda em vestiário, os jogadores comandam o Flamengo. Então agora, eu prefiro ver o pulso do Landim, eu prefiro ver o pulso do Marcos Braz, de falarem, ó, o negócio é o seguinte, está demitido o preparador, Sampaoli é o treinador que a gente quer e ele vai tocar esse grupo. Porque também é aquilo, os jogadores, ó, a gente não treina se o preparador físico ficar. Compreensível. Porque teve agressão. Agora, se o jogador falar que não treina porque continuou o Sampaoli, esse jogador é que tem que ser afastado.